Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha, essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vim falar para vocês de uma entidade muito antiga, de grande evolução, maravilhosa, do tempo lá da criação, antes da criação, acho, né, que já existe o Senhor Tranca-Ruas da Porteira. Ele é um Exu de caminhos imediatos, viajante de dimensões, transmutável em várias ao mesmo tempo. Ele é de grande ensinamento, força, e eu tenho o privilégio de trabalhar com ele, maravilhoso. E é uma curiosidade que eu vou contar para vocês, que no começo, quando eu não estava na casa de Padilha 7, quando eu incorporava ele, era tudo muito difícil, né? Porque não tinha conhecimento da força dele, de como ele era. Então tudo era muito difícil, o desincorporar, a subida dele, meu Deus do céu, faltava morrer. E era uma tosse, era um negócio, então as pessoas acabavam julgando que não estava em incorporação. Mas tudo isso é devido à condição dele. Como eu disse para vocês, por ser tão antigo, então a acoplação dele é muito mais difícil. Quem dirá a sua subida? É como se ele não coubesse dentro de um corpo humano normal. Imagina a grandeza desse ser. O Senhor Tranca-Ruas da Porteira é nosso Exu de tronqueira. Ele está lá com algum de ronda, maravilhoso. Ele vem mais esporadicamente, mas quando se tem atendimento ele está em terra. E as pessoas falam assim, meu Deus, como ele é bonito. Ser tão velho, eu ainda acho que ele deve trazer então uma luz assim muito especial, astral, né, de comunicação ali, porque as pessoas ficam assim em volta dele, esperando ele vai contar, é muito legal. E aí, com o tempo que eu fui entender e consegui desenvolver para que não passasse todo esse perrengue. E foi na casa de Padilha 7 que o pai Henrique, com toda a paciência do mundo, me ajudou na evolução, ali a entender a entidade. Maria Padilha me deu força para conseguir trabalhar com ele, né? Então, Tranca-Ruas da Porteira é um Exu que vem no preto e no vermelho, a roupa geralmente dele é preta, mas a capa preta e vermelho. Usa a cartola preta com detalhe no vermelho. Seu dia de oração é segunda-feira, seu dia de força, né? Mas as orações podem ser ali diárias, porque como eu falei para vocês, ele é um senhor de caminhos. Ele bebe uísque, fuma charuto e a vela é vermelha com preto. Trabalha muito com cadeados, com chaves, sabe? No assentamento dele geralmente vai isso. Então acredito que ele é a segurança de um cadeado na nossa vida. Pense onde está um cadeado, então ninguém entra sem ser convidado. E ao mesmo tempo ele tem a chave que abre o cadeado da nossa vida. Vou contar para vocês uma das passagens de Porteira na Terra. Há muitos anos atrás, ele trabalhava como oficial de justiça. Ele era aquele que comprava e vendia as terras, ou fazia as posses das terras. Num certo lugar específico que ele trabalhava, era naquela época quando estavam se construindo as estradas de ferro. E então ele ia de porta em porta, ele ia administrando de forma que a estrada de ferro fosse passar. Então ele era muito estudado, ele tinha muito conhecimento daquilo que estava falando, era um homem de lei e também era um homem de caminho. Então, por tomar a frente de muitos negócios grandes, Porteira era um homem que tinha aliados, sim, grandes sócios, pessoas influentes na sociedade daquela época, mas também tinha muitos inimigos. Dado que aquela construção levou
séculos para ficar pronta. E passar em lugares com difícil acesso, montanhas, lugares rochosos, ao mesmo tempo secos e áridos. Então imagina que loucura. E também naquela época tudo era mais difícil. Então os viajantes carregavam também coisas entre uma cidade e outra, porque por outro meio ia demorar muito, né? Que nem hoje que tem o correio nessa facilidade toda. E para a construção da linha férrea se usavam muitos materiais importantes, mas também bastante minério. E isso era uma coisa bem complicada naquela época. Em caixas de madeira fechada com tampa martelada onde não se podia abrir. E acabava que o porteiro carregava muita coisa que ele nem imaginava que era. Porque as pessoas, infelizmente, não são idôneas. E assim foi acarretando-se muitos inimizades. E ele sempre foi assim um viajante. Então, até que ele conseguisse ir em todos os lugares que queria, dar a volta em todos os territórios que precisava, ele demorava muito para voltar para casa. Então, naquela época se comunicava muito por cartas que levavam meses para chegar e tudo era reportado ao rei. Como a criação da linha de trem foi um processo muito difícil, requerendo assim muito sua presença, com o tempo de já fazendo ali, acredito que quase um ano que ele não ia para casa, então ele fez com que a família chegasse até ele. Claro que em uma viagem dessa, que hoje a gente pega um avião e vai ali, era 6, 7 meses para se conseguir concluir. A família foi ao encontro dele em um território aonde se haveria a comemoração da inauguração desta linha férrea, mas que havia povo indígena que morava ali há muito tempo. Ele entrou em negociação com eles, mas havia um pajé que cuidava daquela terra espiritualmente falando, considerando como sagrada. Há muitos espaços que são assim, porque são os pajés têm esse espaço de comunicação muito grande. E havia uma lenda de um espírito de morte que andava por ali, chamado Indico, e as pessoas nas costas de Porteira, ele não tinha conhecimento de que estavam ameaçando os indígenas com esta lenda que existia e começaram as mortes, as matanças, como hoje são chamadas de chacinas, né? E Porteira não entendia aquilo, porque quando ele viajava, saía daquela terra, era como se uma outra equipe vinha de ao contrário dele, matando as pessoas em nome desse espírito. Mas veja, quem acreditava no espírito eram os indígenas, né? Que ele realmente é uma força que existe até hoje. Aquilo acabou acarretando como culpa para as suas costas. Veja só que interessante. Ele em outra terra, negociando, achando que estava tudo certo, tudo bem, e o golpe andando ali, ao contrário do relógio, vamos dizer assim. Então eles dois não se encontravam, mas a notícia corria. E ele viajava sempre como o norte dele sendo a estrela d'alva, que é uma estrela que até hoje ela toma aí direções e outros nomes até, né? Então ele dizia que aonde a estrela d'alva chegava, ele chegaria também, fosse a que povos fosse. Então ele viajava muito mesmo. E por isso sabia entrar e sair dos lugares, sabia fazer as comunicações entre as cidades, sabia os tropeços e os caminhos que deveria passar. Então, depois de muito tempo, quando sua família chegou bem no dia da inauguração ao seu encontro, marcaram data que estariam naquela cidade e ele foi para essa comemoração, fez seu discurso no palanque. E quando ele desceu, através dessa guerra que estava acontecendo entre os índios e as forças políticas da época, então precisava saber um culpado, né? E quando ele desceu desse palanque, propositalmente houve um touro de búfalos para que ele morresse ali e acabou que atingiu o filho dele e a esposa. Então morreram pisoteados. Imagine o desespero desse homem, que vendo aquela cena, que não pode fazer nada porque a força dos bichos é muito grande. Então
ele tomou-se de seu cavalo e saiu dali para viajar sem rumo, sem destino, mas disse que não voltaria sem uma resposta. Quando ele foi para as montanhas, havia uma grande guerra armada de um grande golpe, e ele lutou ao lado dos indígenas, descobrindo tudo que acontecia nas costas. Imagina só. E então, os indígenas lhe deram proteção, lhe deram as rezas, lhe deram a força para que ele levasse adiante a verdade, a clareza. Então ele prometeu ao pajé que sim, ele viajaria por todos os espaços e que ele seria como um espírito. E então a notícia chegaria muito longe e adiante. O Senhor Tranca-Ruas da Porteira trabalha com viagens dimensionais grandiosas em vários espaços. A característica que eu falo em desdobramento de Tranca-Ruas da Porteira é o barulho da carroça. Então ele tem uma carroça, né, que ela tem aquela roda de boi, então ela é devagar assim, sabe? E sempre. Ele, nesse espaço dimensional, sempre está com seu chapéu de couro grandão assim, sabe? Aqueles mais largos, a capa dele de lona, o rosto abaixado, e vai, como ele disse, seguindo a estrela d'alva até onde ela chegar, guiando seu cavalo e havendo cada vez mais espaços de comunicação. Maravilhoso caminho do Senhor Tranca-Ruas da Porteira. Essa é uma das histórias dele. Ele tem várias histórias mais antigas. Eu acredito que esse espírito do pajé acompanha ele até hoje, porque como eles pregavam que a morte era o fim, aquela aldeia como ameaça, e a morte, na verdade, ela é recomeço, ela é uma nova oportunidade de vida. Veja, então aquilo precisava ser entendido, porque o final é uma oportunidade nova de viajar, de estar em outro tempo, em outra dimensão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição a oração de Tranca-Ruas da Porteira, que é de caminhos imediatos, como eu falei no início do vídeo para vocês. Um axé de Casa de Padilha. Oração a Tranca-Ruas da Porteira. Salve o Senhor dos caminhos, salve o guerreiro da espada, salve os encontros, salve as encruzilhadas, salve a alimentação do ir e vir, salve a divina providência, salve o Rei dos caminhos. Meu Senhor, abre portas e porteiras, trancas e cadeados, abra os caminhos de nossa vida, nos ajude e permita atravessá-los, para que possamos cumprir nosso desígnio. Por misericórdia, diante de Deus nosso Pai, te clamamos. Nos dê uma migalha de sua coragem, de sua fé e resignação de quem de fronte derrubou o dragão. Encaminhe em nossas estradas vibrações positivas, anunciadas por ti, vindo em seu cavalo, com a bandeira da liberdade em punho, junto aos cavaleiros do Divino Espírito Santo. Graças te damos, nosso Senhor Tranca-Ruas da Porteira.